Nós te agradecemos por esta noite e te pedimos sabedoria e direção do Teu Espírito, ó Pai, ó Deus, para que possamos aprender mais de Ti. Pai, é só o Senhor, ó Pai, que pode abrir o nosso entendimento. Não um conhecimento, Senhor amado, básico, mas nós queremos entender, ó Deus. Então nos traga esse entendimento nessa noite, nesse pequeno texto que vamos compartilhar. Queremos, ó Pai amado, a cada dia, Senhor, estar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Então, página 26, como distinguir líderes consagrados, né? Quem exerce liderança deve compreender o que é autoridade espiritual e temer a posição que ocupa. Então, seguem abaixo alguns critérios para reconhecer um líder consagrado. Primeiro, buscam responsabilidade. Líderes corrompidos buscam autoridade. Timóteo é um exemplo de um líder consagrado, que buscava o interesse do rebanho e não os seus próprios. Seu encargo era pela responsabilidade e não pela posição ou título. Mas Paulo fala que todos os outros buscavam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo, né? Aí está em Filipenses 2, 19 e 20. João fala sobre certo irmão, Diótrefes, um exemplo de líder corrompido que queria exercer a primazia, a autoridade de maneira forçada. Ele é citado como alguém que possuía sentimento faccioso, falava palavras maliciosas contra os seus líderes e proibia os irmãos de terem comunhão com outros irmãos, manipulando e controlando as pessoas. Precisa reler os versos aqui? Não? Só já passou, né? Como veremos logo em seguida, João não estimula os irmãos a seguirem um líder mau, no verso 11, mas a Demétrio. Normalmente aqueles que buscam autoridade e a posição tratam o rebanho com dureza e tentam dominar as pessoas. Então nessas passagens aqui está dando exemplo, né, de pessoas de responsabilidade como Timóteo. Paulo sempre orientava Timóteo como um filho, né, e falava, olha, não vai cair nas artimanhas desses líderes, né, que tinham na época. E assim é hoje também, né? Ele falava assim, não deixa se envolver, né? Você aprende daquilo que você aprendeu comigo e passa, né? Cuida dos rebanhos. Então o Timóteo era jovem, mas já começou bem, né? Ele já começou realmente fazendo um trabalho visando realmente o crescimento, né, das pessoas. E hoje nós vivemos assim também. Existem líderes, né, muitos perderam esse foco de amar pessoas, né? Então quer mais uma posição, coisas, né, o prédio, então vai desfocando. Então uns buscam responsabilidade e outros buscam autoridade, então se tornam arrogantes. O motivo de estar estudando a autoridade espiritual é uma faca de dois gumes, né? Para aquele que ministra, que é líder, porque também trata com a liderança e ensinando, né, os níveis e como nós devemos tratar os nossos líderes, né? E também para você visualizar se às vezes tem algum líder ou alguém está te tratando assim, você já vai falar, opa, esse aqui não está condizendo, o negócio está fora. Porque às vezes é um autoritarismo, na verdade, né? Usa o nome, essa imposição, mas para ter esse autoritarismo e não essa autoridade mesmo espiritual, né? É mais para buscar uma autoridade humana, né? Carnal, o interesse próprio. Uns alimentam o rebanho, né? E líderes corrompidos, eles tiram, né? Fala, tira das ovelhas. Um pastor segundo o coração de Deus se preocupará acima de tudo em alimentar o rebanho do Senhor. O rebanho não existe para servir os líderes ou para satisfazer seus propósitos e necessidades. Para o líder consagrado, o que interessa é a ovelha. Para o corrompido, as vantagens que ela lhe trará. Quando o nosso interesse principal é o dinheiro, somos rejeitados por Deus como pastores. E é um grande privilégio poder renunciar a algo
vantajoso para servir a Deus. Você vê que muitos se corrompem, são convidados para a política, se tornam famosos às vezes pela música, pelo talento que tem. Então, na verdade, acaba usufruindo ou profetas, pelo dom que tem, sempre pelo dom. Então, às vezes alguém, né, se aproveita que tem uma fama, né, e aí acaba, né, sugando das ovelhas. Principalmente quem tem dons, né, assim, como profeta, trazer uma palavra. Então chama aquela atenção, né? Então às vezes a pessoa sem um entendimento de palavra, pelo próprio coração, ela vai e acaba sendo até usurpada, né, por pessoas, e a gente ouve vários, inúmeros casos assim, né? 3. Reúnem um rebanho e líderes corrompidos dispersos. Um pastor dócil e manso sempre reunirá o rebanho, estimulará os dons de cada um e não esmagará a cana quebrada. O falso pastor abusa da sua autoridade e dispersa o rebanho, criando confusões e divisões. Pastor de verdade não se esconde atrás da sua autoridade. Quando faz algo errado, procura a ovelha, se retrata e pede perdão. Né? Então isso é difícil de se encontrar, né? Porque às vezes o líder ele acha que se ele se desculpar, ele está se rebaixando. E na verdade um líder, quando reconhece o seu erro e a sua limitação, ele até, né, faz com que o seu liderado veja nele um espelho e não se sinta tão para baixo. Porque tem líderes que são tão arrogantes que a pessoa nunca consegue se aproximar dele, a ovelha. Ela é uma ovelha dele, mas ela é retraída, porque ela sempre se sente menor, né? Então acaba que dispersando. Às vezes a pessoa até tá ali, mas ela não está no corpo. Você já viu aquele termo que a pessoa fala, eu estou ali, me sinto até um peixe meio que fora d'água, nada tá bom, o que faz? Sempre o líder às vezes transmite. Então, se a gente está envolvido com uma liderança assim, você não deve ficar calada, porque você está numa igreja onde preserva muito quem é quem no seu devido lugar. A gente ensina, né, como você deve se posicionar como um liderado, mas também está ensinando aqui, quando você vê alguma atitude dessa, que você deve, né, procurar realmente uma resposta, confrontar. Lógico que a aula próxima agora vai falar disso com sabedoria, mas não deve ficar calado, né? Que às vezes as pessoas que têm a liderança são oprimidos. Existem pessoas que às vezes ficam anos em certa denominação ou em lugares, não porque ela está com vontade, mas ela tem medo. Medo de uma palavra de maldição, medo daquele líder. Então ela se oprime, fica anos, uma vida vazia, dispersa. Na verdade, pensa que está dispersando, às vezes está dentro da igreja, mas está longe do reino, né? Por conta de líderes assim. Reconhece que as ovelhas pertencem a Deus, né? E líderes corrompidos reivindicam as ovelhas para si. Vamos abrir aqui em Salmo 100, esse aqui não leu, né? Salmo 103. Salmo 100. Apresentarmos aí no canto, deixa eu ver aqui. É assim, né? Tem que ver se está certo esses meus versos aqui. Esse aqui eu não conferi. Não sei que essa Bíblia aqui. Cadê aqui? Verso aqui. Reconhecem, aclamem ao Senhor, todos a vida prestem um culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres e reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Né? Reconhece que as ovelhas pertencem a Deus. Quando a gente se reúne, é realmente para a gente estar entendendo que só o Senhor está sobre a nossa vida. O pastor precisa sempre se lembrar de que o rebanho é de Deus. Apenas trabalhamos para Ele. Pastores mercenários normalmente reivindicam as ovelhas para si, principalmente as que são bem posicionadas. Pastores corrompidos não obtêm submissão de suas ovelhas. O máximo que consegue é a subserviência, ato de servir voluntário, né? Subserviência, o ato de servir voluntariamente, ou seja, elas até fazem alguma coisa, mas não tem uma submissão.
Porque tem pessoas que você vai ver, a pessoa faz tudo. Você pede, ela faz, mas ela está ali, é uma coisa assim superficial. Na verdade não está nem concordando, mas ela está demonstrando, né, publicamente que ela está realmente, né, servindo na submissão. Mas na verdade ela está fazendo isso às vezes para agradar, né, o seu pastor ou o seu líder. Então fazendo aquela média. Na verdade no íntimo, ela nem está aceitando aquilo. Mas como ela sabe que tem que fluir assim, então acaba servindo dessa maneira, né? E a gente tem que entender, e o líder tem que entender, e às vezes o maior cuidado que nós temos, principalmente aqui na igreja, é não criar líderes cada um com o seu grupo. Nós temos que estar focado que nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Então toda a igreja, né? Toda a igreja, tanto aqui como, né, lá, a outra igreja, não importa a liderança que se tem, importa que o foco é um só. Então, enquanto a gente não entende essas coisas, é assim, as mulheres de lá, as flores de lá. Você pode ver que de vez em quando dá uma recaída nisso. Mas se tudo que nós estamos fazendo é com um propósito de reino, de vidas, não é Oizumi, Kamisato, ou lá, ou uma cidade, ou outra. Hoje eu estava conversando com o pastor a respeito do Abrantes, né, que vai vir aqui mês que vem, o Rodolfo Abrantes. Então ele ficou até meio assim, que eu falei assim, não, é o pastor que está trazendo, queria saber como que o pastor está fazendo, para que a gente aqui possa fazer na mesma estratégia e tal. Já convidei ele para estar aqui, ele vai estar também aqui na nossa conferência. Davi, pastor Davi Gonçalves. Vai estar trazendo. Então. É a esposa Melodia? Não sei, eu não lembro, acho que não. Nessa? Jorge? Ah, não. Aquele também é Davi? Não. Eu sei de quem você está falando, não. E ele, então eu falei com ele, né? Falei como é que você vai trabalhar, como é que funciona, como que você está organizando aí, tal. Por quê? Porque eu penso assim, se ele já tá liberando para vir para cá, né? Então, se a gente está num propósito só, então a gente tem que fazer de forma, eu penso, vamos fazer num horário que outras igrejas possam vir. Porque se eu fizer num horário de culto, talvez existem líderes que vão ficar bravos, porque vai vir. Né? Ele é muito conhecido, principalmente de jovem, por ter sido usuário de droga, todo tatuado. Então ele tem história, sabe quem é, né? Aquele ex-integrante. Isso. Raimundo. Isso. Então, se a minha intenção é reino como líder, eu não posso dizer assim, agora vai vir aqui para a igreja, vai gostar, e já fica, e já vai, e tá. Não, eu tenho que ver aqui, se aquela liderança ainda não alcançou, então eu vou ver um horário que já teve culto, que o pessoal vai poder vir tranquilo, e os pastores também podem estar vindo, entendeu? Mas sem aquela coisa de competir, ou só pensando do meu lado. Ah, não importa. Não, a gente tem que pensar. Então é isso que falta, né? A gente tem que estar focado. Então, quando a gente se reúne, né, para servir ao Senhor, entender que só Ele é Deus. Então, quando começa assim, né, eu estou falando até de liderança fora, mas até dentro. Porque a pessoa, às vezes, ela quer um destaque, é uma coisa nossa, é uma coisa já dentro do homem, é uma coisa assim, sabe, dentro de alguma área a gente tem aquela coisa de um reconhecimento, não de uma liderança, é uma coisa do ser humano, que às vezes você está fazendo, poxa, ninguém passa, às vezes nem fala, nem está vendo, então às vezes vem aquele sentimento, fala, nossa, parece que o que a gente faz é nada, coisas que passam assim pela cabeça do ser humano, e também assim pode ocorrer com o líder também. Então quando é uma área dele, aí ele foca, todo mundo tem que parar na vida para poder fazer, porque é um departamento dele. Mas quando é do outro, né, não pensa. Então isso está errado, né? Isso está errado. A gente tem que focar, né? Nada é nosso, a igreja não é nossa, o povo não é nosso. Deus colocou o povo, mas nós temos que ter, o propósito nosso tem que ser focado certo. Porque senão você vai criar uma igreja doente. É que é uma igreja que involuntariamente, às vezes, está entrando numa competitividade,
que é o que vai dar sequência na outra aula, na sequência desse estudo aqui. Então, assim, a gente tem que reconhecer. Estamos aqui mesmo. E outra, gente, eu posso ter carisma. Tem pessoas que às vezes gostam mais de estar comigo. Tem outros que gostam mais. Isso é uma coisa de... Mas eu não posso pegar essa parte carismática minha e menosprezar o outro para só, né? O Elber que fala, a gente tem um probleminha aqui, ó. Quando ele tá pregando, o que ele tá pondo a mão? Ele fala, aqui no cotovelozinho. Então ele é muito assim engraçado, né? Porque às vezes é uma coisa assim, né? E é bom você saber que as pessoas gostam de você, mas o líder tem que tomar muito cuidado. Senão ele puxa aquilo para ele e indiretamente ele pode denegrir o outro. Às vezes não claramente, mas então acaba que você fica com um grupo, daqui a pouco não fica com ninguém. Porque você tem um problema com um. Por isso que é muito importante a liderança estar muito juntas no propósito, não em concordância. Nós precisamos estar unânimes. Mas às vezes somos pessoas diferentes. Então para você de manhã é melhor, para um grupo. Para o outro à tarde vai ser melhor. Mas a gente vai pensar o quê? Qual benefício é para quem? Então, poxa, eu não gosto tanto de manhã, à tarde, vamos fazer no meio-dia. Nem para mim, nem para você. Entendeu? Quando você está unânime, por que nós vamos fazer? Pensando no público, pensando nas pessoas. Então a gente dá uma renunciada, né, para ter esse propósito, sabendo que tudo, né, o que a gente faz, tudo vai ser envolvido, né, vai ser para o Senhor, e todas as ovelhas, né, que vierem são realmente do Senhor. Agora na página 27. Aqui nós falamos sobre líderes consagrados, né? A diferença daquele que está consagrado, que não está, a motivação do coração de um líder consagrado. Agora nós vamos falar os problemas com autoridade, problemas que nós temos com autoridade, ou que a igreja, ou que os discípulos vão ter com os seus líderes, as coisas que mais acontecem. Então aqui está dizendo, nós podemos ser líderes e exercer autoridade diferente do padrão que Deus estabeleceu. Cada membro precisa ser submisso à liderança, mas em contrapartida, o líder deve aprender a exercer a autoridade corretamente, né? Então o liderado tem que saber lidar com o seu pastor, com o seu líder, mas o líder também tem que ter um posicionamento correto. Então existem vários problemas causados pelo extremismo ou pela frouxidão do exercício da autoridade. É necessário buscar um equilíbrio e é isso que nós vamos ver agora nos problemas que mais acontecem, né? Então o primeiro seria aquele líder ditador, que trabalha em cima de uma ditadura espiritual. Surge quando o líder se julga inquestionável, grava bem aí, e exerce a autoridade que pertence somente a Deus. Então as ditaduras se instalam, trazendo confusão e atritos. E toda sugestão ou crítica é vista como rebeldia. O que está dizendo aqui, né? É tipo de liderança que qualquer sugestão que você for dar ou crítica, já vai falar que tu é um rebelde. Entendeu? E nós não trabalhamos assim. Então se você vê qualquer atitude com alguém dessa maneira, você fala, página 27. Você fez o curso? Porque aqui é o que eu falei, né? É um trabalho assim, né? É aqui e ali, né? É direitos e é deveres, né? Então, assim, o líder, ele precisa tolerar as discordâncias, perceber os seus limites, pois a sua voz não pode estar acima da voz de Deus. Ou seja, eu preciso ter um discernimento. A Lena vem e ela vai dizer assim, olha, a gente poderia fazer isso, ou vamos supor, vou dar um exemplo. Aí teve aqui, aqui o encontro e veio muita gente. E a nossa proposta sempre é a comunhão. Aí na hora a gente acabou, vamos supor, distribuindo os pratinhos. Mas às vezes para a pessoa seria melhor a comunhão, que é mais gostoso. A pessoa se serve, senta. Mas aí o que você faz? Você dá uma sugestão. Entendeu? Aí a outra pessoa fala assim, não, mas eu acho que seria melhor assim. Você fala até pro líder. Mas ele fala, seria melhor assim, porque já viu outra coisa. Pode dar uma confusão, um tumulto. Mas o fato da pessoa ter vindo
achar que seria melhor fazer dessa maneira, não está dizendo que ela está indo contra a autoridade e nem está ofendendo, entendeu? Aí a pessoa, o líder, se é um líder que não é tratado, ele vai dizer, olha, tá vendo? Já está querendo mudar tudo que eu planejei, é o tal do inquestionável, não deixa, nada tem que ser do jeito que foi estabelecido e não recebe ideias. E às vezes são ideias que são boas, mas a pessoa assim, ela não é aberta, então tem que ser do jeito dela, mesmo que ela mude depois. Né? Então, nós temos que entender quando a pessoa, agora tem pessoas, também está aqui no estudo, que é crítico. Tudo não está bom, mas não levanta um alfinete. Nossa, mas essa cor, um verde, né? Isso aqui lembrou caixão de defunto, quando minha avó foi enterrada. Nossa, ai, esse roxo, esse pano, e é verdade, esse pano, e não sei o que, mas não é uma, você vê que é uma coisa que está indo até contra, sabe? Fala, tudo é crítico, entendeu? E nada concorda em nada. Você quer pôr um piso, não tá bom, você quer o banheiro, não dá, não, agora não dá. E ainda bota pilha nos outros. Então você vê que isso aí é uma insubmissão. É diferente quando você traz ideias, que pode, às vezes pode ser aceita, e às vezes o próprio líder fala, não, eu estou fazendo assim agora, é por isso, isso e isso. Por exemplo, eu tive que viajar, aí falei pro Comino, o Comino não é muito bom, às vezes, na expressão, de explicar. Falei, aí quando chegar, deixa, né, porque daí ele teve que viajar muito rápido, tudo. Falei, quando chega, a gente presta uma conta como líder, para que o liderado saiba qual a movimentação da igreja, por quê. Aí você vai explicar. Né? Agora existem líderes que falam, que isso, aqui eu que pastorei, sou eu que vou, venho. Não passa. E às vezes criam conflitos, as pessoas acabam servindo a Deus ali, porque gostam de uma coisa ou outra, não tem opção, é só por vir mesmo, porque não aceitam, não tem uma abertura nem de perguntar. Por que a pastora foi, o pastor já foi agora? Aí já, rebelde, já quer invadir, já quer... Então existe, a gente ri aqui, mas existem líderes que não deixam entrar em nada, não deixam uma abertura para nada. E a gente, como líder, você tem que ter esse discernimento. Quando a pessoa está ultrapassando e quando ela está trazendo ideias. Porque as pessoas, às vezes, de fora, vê muito mais a gente que está... Você está, às vezes, naquele cotidiano, liderando, pregando, indo, a pessoa está de fora observando e ela pode trazer uma ideia que pode ser uma solução para uma questão, um problema. Né? Então, a ditadura, camarada, quando você vê que não aceita nada, é complicado. Outro problema que tem, quando pastores que dominam assim, é que incorrem no erro, porque discípulos imaturos transferem para o seu discipulador a responsabilidade de ouvir Deus a respeito de sua vida. Isso pode parecer até submissão, mas demonstra uma doença espiritual cujo sintoma é fuga da responsabilidade pelas escolhas. A pessoa às vezes prefere ter o líder assim mesmo, porque daí tudo ela corre, tudo pergunta, e tudo é uma desculpa. Mas na verdade existem líderes que preferem assim, manipula a ovelhinha. Fala, isso, já sabe, ela vai, não consegue fazer nada sozinha. Tudo ela joga, porque na verdade ela não quer tomar uma responsabilidade. É um probleminha em casa? Então, não, lá na igreja é assim, o pastor já falou assim, e às vezes cria problemas na casa, porque a pessoa pega e você vai encontrar muita gente assim, que foi dominado, e às vezes o pastor não quer mesmo que a ovelha cresça. Se ela crescer, ela fica esperta. Se ela fica esperta, ela começa a ver. Se ela começa a ver, ela vai começar a falar. Então é melhor que fique bobinha. E às vezes existem pessoas que já estão acostumadas nessa vida. Você vê que você vai encontrar um monte de cristão apático. Nada, é aquela vidinha, não sonha, não projeta, porque a própria liderança talvez já fez dela isso. Então ela nem pensa. Nem quer saber se está na Bíblia, já pregou lá, né? Então isso é uma ditadura. E tem alguns sinais para você conhecer quando você encontra um cabra desse. Se você encontrar eles aqui dentro da iard, você avisa.
Você sabe que eu dei esse estudo? Eu já dei esse estudo. O irmãzinho falou, ó, detectei 2 da aula. E foi tão engraçado, bem senhor. Detectei 2 daquela aula, pastora. Falei, me passa o cabra, que nós já vamos atrás dele. Mas isso você sabe que a gente também dá uma liberdade. A gente precisa saber o que é uma fofoca e o que é você. Porque se você quer uma igreja saudável, você tem que saber para quem você recorre. Porque vamos supor, eu começo aqui como pastora geral, começo a falar umas bobeiras, umas abobrinhas. Se está com o Lissandro, está com os outros auxiliares, vocês têm que recorrer para a gente. Mas e se for comigo, né? Porque é fácil eu falar dos outros e está 100%, né? A gente é por cima, é o geral, é o presidente da obra. Então, aí já estou errada também. Mas vamos supor se é comigo. Eu começo a falar, tal, vocês vão, ixi, será que está dentro? Isso aí começa a viajar, porque às vezes, né? Pode ocorrer mesmo. Você começa, às vezes, a sair fora. Você fala, meu Deus, isso aí está meio fora. Será de onde a pastora está falando isso? Você vê uma coisa, você vê outra, para quem você vai falar? Por isso que nós temos uma cobertura. Aí você não pode ter medo. Nossa, mas e se eu for procurar o apóstolo? Eu estou desrespeitando. Quando está fora da palavra, quando já está antibíblico, um negócio que está, sabe? Não, você não tem que temer. Alguém tem que se levantar para procurar certo. Não ir lá no Alessandro para falar. Você viu a pastora Vera? Parece que está. O pastor Comino também tem isso aqui, né? Sobre como deve falar. Você já tem que procurar a pessoa certa. Então não é, mas essa Mira que é a filha. É filha, mas ela está num cargo de liderança. Aí você às vezes tentou para falar uma vez com ela. Eu gosto sempre de falar da minha casa, dar exemplos assim. Aí vai, falou, parece que não deu certo, falou de novo, terceira. Você fala, então, professora Vera, sabe o que é? 3 tentativas, não sei, alguma coisa não caiu. É com a pessoa certa. É a pessoa certa. Que eu sou a líder dela. Se eu não der conta também, e se eu não der conta, você fala, Senhor, me leva num lugar onde eu possa te servir legal. Você não tem que ficar debaixo de autoridade herética. Não tem que ficar. Antes de você pecar, você pega a mala. Entende? Grava isso no seu coração. Saiu fora da Bíblia. O negócio está e você não tem mais a quem recorrer. Não fique. Não fique. Você vai encontrar um monte de gente morta por aí. Que tá, porque tá debaixo de um peso, uma maldição. Se eu sair, se eu não sei o quê. Lógico que tudo direito, né? Tudo você tem que fazer direito. Porque às vezes a gente bate, ofende, né? Fala mal. Para depois você sai tudo rebelde. Tipo assim, uma líder, digamos assim, uma líder das mulheres, vamos dizer assim, né? Essa pessoa que é líder das mulheres uma líder. Tipo assim, uma líder, né? Mulher, ou qualquer outro ministério, né? Ela, tipo assim, não está condizendo com o que está sendo pregado, com o que tem realmente de viver. Tipo assim, ela não está atraindo Deus para a vida dela. Isso cai sobre as pessoas que estão sendo lideradas por ela. Tipo assim, com a atitude? Atitude, tipo assim, de falta de responsabilidade, falta de compromisso, assim. Faz as coisas mais ou menos, vamos dizer assim, né? Aí você tem que procurar alguém que está acima dela, ou você fala com a pessoa diretamente, porque sempre aqui nós temos que falar, se possível, diretamente com a pessoa. No amor. Aqui a gente vai também viver sobre isso. No amor. Eu estava falando, poxa, eu não entendi aquilo. Será que foi isso que eu captei? Eu cheguei aqui, Samira me compartilhou uma coisa. Falou, mãe, eu queria falar com a pastora Vera, pode ser? Tá, é assim ela fala, mãe ou a pastora? Ah, tá bom, então aconteceu isso, aqui assim, algo me preocupou, tudo e tal, me deu nome, tudo. Eu falei, não, filho, eu vou falar. Só que quando eu vou procurar, dependendo da situação, eu vou ter que mencionar. Não tem problema, pode mencionar, eu não falei nada. Mas foi bom, porque daí eu automaticamente já tive tempo, e no amor, falei, olha, teve assim essa situaçãozinha, e não foi bem entendida,
e tal, e talvez a pessoa, né, para não querer talvez ofender, ficou um pouco preocupada. Foi nessa situação mesmo? Foi isso mesmo? Ou a gente deve, como se diz, deixar, né, não se preocupar com isso. Então isso é muito bom porque despertou uma pessoa e falou, opa, nossa, e aí a gente pôde conversar. Nada assim, olha, você tá fora, não, mas sentar e falar, então, eu não estou alcançando. Eu não estou entendendo, às vezes é alguma coisa que você viu, ou alguém falou. Você fala, olha, falaram que viu você bebendo não sei onde. Falaram para você, não falou para mais ninguém. Então, você vai procurar um exemplo. Fala, poxa, eu sei que não. Mas se surgiu essa conversa, não sei porquê, mas veio até a mim, então eu queria passar para você, que te vira em algum lugar, assim, assim. Isso é sincero, isso é respeito, do que você aí encontra o Bertano, encontra a Paty, então aí, menina, vai falar que o fulano estava não sei aonde, aí já não está certo. Mas você vai, procura, porque não vai recair. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de autoridade pastoral, aquele que impõe a mão, o líder. Assim, você pode até estar falando com ele, e depois, se não resolve, você tem um pastor direto, né? Você fala a questão de bênção, a questão da, né? O que pode acontecer é de não fluir o trabalho. Então, conversa com a pessoa. Se não consegue alcançar com a pessoa, às vezes, ela não aceita. Não aceita. Mesmo que você vai bom, não aceita. Aí você fica tranquilo tudo e procura alguém também para compartilhar a situação. Então, uma vez a pastora Beatriz estava pegando aqui, né, que ela falou que, tipo, na hora do culto, muitas vezes não flui, porque cada um, que na verdade tem que estar unânime no mesmo propósito, né, a senhora falou, né, a liderança no caso, né, porque está pegando uma coisa que vem do teu reino, mas não está passando medo de ser para quem, ou está vendo o recado do medo de quê, ou está pensando no problema que deixou lá, aí acaba não fluindo. Então, se no caso da liderança, isso, nesse grupo pode ocasionar isso, né? Se o grupo não está buscando... Cada um pensamento. Focando numa coisa. Né, tipo assim, meio que fingindo que está unido, mas não está. Mas não está porque está disperso, né? Então, essas coisas tem que alinhar. Não deu certo conversando com a pessoa, que é a pessoa responsável, falou, tá vendo que não, ou não escutou, tal, aí procura a pessoa adequada, porque a pessoa adequada vai saber como lidar, né? Então, tudo fazendo com muita, Deus, ele toma frente. Mesmo que a pessoa não goste, ou isso, quando você age com a verdade e no respeito, Deus vai te honrar. Não vai dar problema. Então, aqui, para você descobrir se um cara é um ditador ou está trabalhando nessa linha, ele luta por posição. Sempre, né, é alguma conversa, e às vezes não é diretamente, começa a falar, menino, mas eu estou aqui tantos anos nessa igreja, né? Às vezes chega alguém já... Não por nada, eu não ligo. Eu, para mim, mas você vê, né, eu poderia estar ajudando mais, poderia estar aí, mas eu não sei, né? Não é que eu preciso de reconhecimento. Mas se você vê, aí como é dar versículo bíblico, aí vai falar de Elias, Eliseu, pega até o texto do estudo, mas voltado para ele. Quando você encosta perto de pessoa que começa a falar muito assim de, você viu, fulano tá pregando, não sei, né? Eu não ligo para pregar, mas também nunca me chamou. Geralmente são pessoas de muitos anos naquele igreja. Não me chamaram, eu não ligo, ixi, eu tô de boa. Seu coração. Tá nada. Você vai ver que ali a pessoa já tem um pezinho, sabe? Um pezinho tá fora. Tá fora. Porque quem fala ditador, você pensa, você fica buscando pessoa brava, não é. Sorrateiro, vai gerar uma pessoa assim. É assim que está o coração dela. Cobiça e ostentar, tem uns que é na cara, né? Tem uns que vai louvar, arranca até o púlpito. A ostentação, né? Porque vê a fita de não sei quem, o DVD de não sei quem. Então é complicado, porque tá vendo o outro, é uma das coisas que a gente bate. Não tem, só tem um grupo tal, só tem um pastor tal, não tem dois igual. Cada um tem que gerar em Deus, ser gerado em Deus, para ter uma identidade. Então, enquanto a gente busca de outros, é bom você ter olho, né, assim,
puxa, é uma boa indicação, você está vendo que é bênção, aquela igreja, ou apóstolos, e é uma bênção a gente ter uma linha, né, de pensamento, direcionamento, mas você tem que buscar em Deus. Né? Podemos ouvir, mas daqui a pouco você vê 2 Melo, você vai ver 2 Luiz Hermínio, 3 Luiz Hermínio, e Deus não precisa disso, é só um. Então às vezes a pessoa, ela começa a cobiçar ministérios grandes e ela quer fazer com que o dela cresça e tem que ser igual, e começa, sabe? Então gera aquela cobiça, na verdade motivação, e aí enlouquece todo mundo, os liderados, porque vai ter que trabalhar, porque ele quer ser reconhecido, ele tem uma cobiça, ostenta, né? Faz um cartaz, tá aí. Faz um cartazinho, tá lá. Lá no Brasil tá muito disso agora. Tem a foto do pastor e dá pra dar então, Jesus. Menina, no Brasil tá cheio. Tá cheio também. Cheio. Acho que é uma moda agora. Aí tá lá o ministério fulano, né? Pra quê? Eu sou dele. Então, não estou dizendo nem problema, mas tem coisa que você vai pôr, tudo, mas você vê que tem coisas que é muito, muito na cara. É muita ostentação, sabe? Lá, ele fez uma igreja lá e tal, e tudo de ouro. E é o anel, tem que ter o anel de não sei das quantas. E arruma na Bíblia, apóstolos do anel, uma coisa assim. E você, onde você vê Deus nisso? Entendeu? Ele prega, aí prega uma prosperidade errônea, que eu tenho que ter um helicóptero para jogar o óleo, porque é assim. Isso é ostentar. Então, e isso é ostentar, porque existem coisas que não são necessárias. Não está nem no propósito, você vai encontrar um monte de pessoas assim, que são dominadores, né? Sempre na cobiça demais. Não está querendo uma igreja que tenha mais almas, mas prédios suntuosos, sabe? Porque, nossa, você vai no Brasil, tem uma avenida que a avenida é um mais bonito que o outro. E constrói, e eu falo, e povo morrendo, as almas perecendo, né? Podemos ter o melhor? Maravilha, mas quando você vê nesse nível de ostentação, camarada, que as ovelhas não podem chegar perto. Desce o púlpito, desce assim, ó, no chão. O cara sobe. Nossa. Tem púlpito assim, que o cara vem da sala pastoral e sobe. Isso é ostentação. Tem um dia que vão fazer um púlpito que sobe, mas é um jumentinho. Imagina eu subindo, não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, assim, existem coisas que você vê que é extremo. Andar bem, pastor bem arrumado, pastora. Poxa, isso ó. Não estamos falando disso, estamos falando, tem coisa que você bate o olho e você vê. Que é tudo extremado, sabe? Aquela coisa de... Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Incentivo à competição. Às vezes, assim, líderes que fazem média, né? Nena, você... eu acho que você que tem que estar, você que tem que fazer, mas fala para o outro igual. Ixi, né? Não vai dar. Então, é uma competitividade maligna. São pessoas que, por benefício delas, quer que trabalhe, você trabalha, faço média e tudo, sabe? Paparico, e ligo, e levo bolinho, e tal, você pensa. E às vezes tem pessoas, né, que falam, puxa, me ama mesmo, e não é. Inspira isso nas pessoas, na verdade, acabam entre si, né, umas se julgando mais, porque o próprio líder incitou isso nela, vai, bota pilha na Alicia, bota pilha no Sandro, cada um pensa que, fala, nossa, sou colada com o pastor. Ele espirrou, eu tô com... Mas não é. Ali do Sandro, fala, mas o Sandro, aí pra você fala, nossa, ele tá lá comigo, é que eu tô ajudando, não tá aquela coisa toda. Mas tá comigo, a Lena ali, eu tô com ela. Então é uma competição, sabe, tá incitando isso. E acaba uma guerra dentro sem a pessoa mesmo saber. É muito terrível. Centralização e egocentrismo, né? Tudo tem que passar por ele. É que ele fala, tem um monte de liderado, mas ninguém apita nada. Não pode fazer nada, né? Tudo está centralizado nele, então ninguém tem uma liberdade para nada. E isso é ruim também. A gente tem que delegar e deixar que a pessoa faça nos seus limites, mas que faça. Ambição descontrolada e desrespeito, né? Acaba desrespeitando, afronta e ameaça, pessoas que vivem debaixo, olha, se você fizer,
é maldição, vai sair da igreja? Vai, você tem filho, né? Você vai ver. Não, tem gente, você dá risada, tem pessoas, até aqui, já no Japão, já aconteceu isso. A pessoa fala, eu tenho muita vontade, tá, mas eu não consigo. Não consegue mesmo sair. Já não aguenta, é humilhação. A pastora mesmo falou que passou uma luta no final do ano. É o estilo que às vezes é conduzido, né? Pega uma criança pequenininha, põe na frente da toda a igreja, fala, agora não pode mais nem cumprimentar. Você acha que isso é postura? Para mim, você está matando a criança, não? Só tem o pequeno, entendeu? São conceitos, né, que tem que... É difícil. E é o que acontece? Às vezes a pessoa tá e fica por um peso, porque já fala, isso vai cair, se não cair em você, você pode perder um filho, você pode não... É assim. Então a pessoa fica anos, às vezes, num lugar, não gera mais nada, não consegue fazer mais nada, é um robô, né? E aí você vê os problemas nas empresas, ninguém dá testemunho, é só aquela fachadinha, né? Você não vê aquela coisa de alegria. Não estou dizendo no Japão, isso está geral. O Brasil, as igrejas estão cheias. Tudo, né? A sua maioria, tudo vazio. Uma moça que eu faço no carro, ela tem depressão, toma remédio há 5 anos, mesma senhora. Aí eu falei pra ela, você não tenta sair dos remédios, né? Ela deu universal. Por que você não interage na igreja, procura fazer alguma coisa, assim, né? Pra você tirar, com a cabeça vazia, né? Eu falei, não, ela só tem fofoca, ela só tem gente puxando o saco baixo. Vamos lá, filha, ela está pouco. Entendeu? Já vive assim. Mas por quê? Porque são manipuladas, é na base da ameaça, na base da opressão, sabe? Naquele regime militar. Então a pessoa não sabe que a Bíblia diz que maldição sem causa não tem efeito. Então mesmo que seja uma autoridade, mas se não tiver causa, não vai seguir a pessoa. Mas não vai, tem medo de destruir a família, tem medo, uma série de coisas, né? Então tudo isso, quando você encontra pessoas assim, né, com certeza já está com essa síndrome, né, de ditador. 2, conflito entre a autoridade delegada e a Bíblia. Aqui, lá em Atos, ocorre quando o líder da direção que confronta diretamente uma orientação bíblica. Nesse caso, há um explícito desequilíbrio de autoridade, pois a autoridade da palavra está acima da autoridade delegada. Isso aqui é bom ler, é quando Paulo estava no Sinédrio, capítulo 23, verso 1 a 5. Olha o que Paulo, quando ele foi... Atos 23, de 1 a 5. Ele foi colocado diante do Sinédrio e estava sendo acusado. O Sinédrio era um lugar onde tinham os juízes da época. Ali, pessoas de autoridade, né, que julgavam as causas. Diz assim, Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que desse um tapa no seu rosto. Paulo sofreu também. Na sua boca, não foi no rosto. Imagina, Paulo falando e pá, você está falando e paf! Assim foi. Então Paulo disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandastes ferir? E os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de nenhuma autoridade diante do seu povo. Então aqui parece até contraditório, porque Paulo aqui, uns falam que pela doença dele, malária, podia estar com problema na visão, tal, uns estudiosos, né? Poderia ser que ele realmente não sabia que era um sacerdote. Mas cai por terra isso, porque se ele estava no Sinédrio, só tinha gente da alta para julgar. Então o que eu entendo aqui é o que? Ele sabia que ele sendo um sacerdote, ele estava agindo fora da lei. Bateu em Paulo. Paulo não poderia ser, né? Paulo era fariseu também, entendeu? E era um cidadão romano. Então, o que Paulo
Quando Paulo falou assim, ai, Deus vai te dar. Imagina, levou um tapão na boca. Ele virou e já falou, escuta aqui, Deus vai te ferir parede branqueada. Sabe o que ele quis dizer? Vocês são tudo limpinhos que vocês julgam, são juízes com aparência limpa, mas são sepulcro caiado, né? Ou seja, dentro está tudo perecido. Ele usou o mesmo termo que Jesus. Jesus também chamou os escribas e fariseus de sepulcro caiado. Então aqui é evidente que Paulo não reconhecia, sabia que aquele cara estava fora da palavra. Então ele se deu ao direito de soltar aquela palavrinha pesada, aquela ofensa. E aqui nós estamos falando de autoridade. Ele não poderia ter erguido a voz. E Paulo sabia. Claro. Então o que ele fez? Então, ninguém, ainda lembrou, ninguém pode jamais tocar numa autoridade. Porque Paulo também conhecia. Então, quer dizer, naquele momento ele até falou, olha, eu não sabia. Mas no íntimo, na verdade, é que ele viu que ele estava fora da lei. Ele falou, você fala da lei, mas não pratica a lei. Porém, quando chamaram a sua atenção, ele foi na humildade ali, ele reconheceu, ele disse, olha, que ninguém... então aqui está dizendo o quê? Ele mesmo, né, um desequilíbrio de autoridade. A autoridade da palavra está acima da autoridade delegada. Ou seja, ele voltou atrás, reconhecendo o seu erro, talvez na sua forma de expressão, sabia que o cara estava fora. Então, nisso a gente tem que se deter muito. Você saiu fora, se excedeu com o seu líder, ou alguma coisa que você sabe que você pecou, ele está fora. O líder está fora, a autoridade aqui estava fora. Estava falando algo fora e fazendo algo fora da lei. Então Paulo soltou aquela palavra, mas Paulo também entendeu que ele não podia, estava indo contra uma autoridade. O que ele fez? Reconheceu e se colocou no lugar. Porque quando nós nos colocamos no lugar, aí sim vem a justiça de Deus. O que aconteceu com esse homem? Diz que num conflito que teve em Jerusalém, diz que ele foi morto violento, trucidado. Esse é Ananias. Foi morto de forma violenta. Posteriormente a isso. Então a gente entende o quê? Quando você... Por que Deus não pode agir às vezes na igreja com líderes ruins? Porque nós colocamos a nossa mão. Acontece, agora mesmo, né, tive uma viagem meio complicada. Depois vou estar até participando aí com vocês. Mas, contudo, também é uma autoridade, vamos supor. Então, se você vai e que está fora, mas se você vai querer a sua justiça agora, bater boca e ofender, nós não deixamos que Deus haja com justiça. Porque a justiça do Senhor era plena. Ela tem que vir em justiça. Quem pede justiça tem que estar justo. Senhor, mas olha o que o fulano fez, mas eu tenho que estar em dia com o carnê do baú. Puto santo. Porque quando ele vem com a justiça, ele vai ver, reparar, vai puxar a capivara. Fala, deixa eu ver, ela está pedindo aqui, mas vou dar uma... Não estou falando de uma perfeição, não tem. Mas nos princípios eu tenho que estar bem. Porque como é que ele, que não quebra princípio, vai matar o cara que me ofendeu e não vai tratar comigo que estou fora? Por isso que é muito importante você deixar para ele. Então você está injustiçado, está com líder, está com problema, faz até onde dá. Fala, busque, pessoas buscam a solução, mas não toque. Deixa que Deus faça. Então o que está acontecendo Deus não está podendo fazer muitas coisas porque o próprio povo tem feito. Então você vê, não deu certo aqui, sai daqui, vai ali, fala mal daquele lá também, sai de lá, fala lá, fala lá. Não pare no lugar, a vida da pessoa fica desorientada, porque nós precisamos ter alguém, né? Deus sempre constituiu para que a gente tivesse alguém que nos desse um norte, uma direção. Mas quando a gente tem esse entendimento de autoridade, então você já fala, ai Senhor, olha, fiquei assim, mas eu reconheço que não sou eu que vou agir com justiça. Amém? Então, 4. Exercício da autoridade através da manipulação e controle. É um complemento lá de cima, né? O líder não pode anular a capacidade do discípulo de tomar decisões, formas sutis de manipulação, misticismo, né? Tudo eu estou vendo, né? Eu sonhei, nossa. Às vezes até fica assim, você acaba que o líder acaba que te segura tanto, né? Porque sonha com você, olha, eu não sinto.
coisa complicada é essa questão também casamento, sabe? Às vezes o camarada tem um líder, então o líder ele está ali para ser um orientador espiritual, não pode entrar na sua vida. Essa não, essa eu aprovo. Como essa eu aprovo, a outra eu não aprovei. Ou esse aí é... Então, porque a orientação, porque o líder está ali acompanhando, te conhece, então vai conhecer a pessoa, ou vice-versa, e vai sentar, falar, você já viu, analisou isso, você já foi na casa, você já viu como é que é Bertano, é isso mesmo para você, dá todas as orientações, mas quem tem que decidir acerca disso são coisas muito sérias. Então eu já vi pessoas casando por profecia. Por profecia. Não, quase destruiu, e é um grande homem de Deus, assim, muito querido, ele já esteve aqui já, ele teve uma vida muito complicada, mas foi assim, porque os dois muito usados lá por Deus, é isso que te digo, vai, muito jovem, casou, virou um tropé, deu confusão, acabou saindo com outra pessoa, a moça, porque não era aquilo, entendeu? E foi muito complicado, ele parou, se refugiou no Nordeste, não apareceu para ninguém, que era de uma denominação que não aceitava, né? E ficou mesmo assim numa caverna, foi preciso Deus usar um Barnabé para buscar de volta e falar que Deus amava e que tal, e que tinham chamado, mas são coisas terríveis. Mas por quê? Aí aquele incentivo, aí o pastor falou, não vai mesmo, que vocês dois pensando na igreja. Faz ceia e faz culto de manhã, culto de tarde, mas não é isso. Então cria aquela coisa, né? E a pessoa fica, então muitas coisas, né? A gente não pode confundir. Falsa profecia, está aqui, dívida de gratidão. É terrível também. Ah, mas eu fui, então quando eu cheguei aqui, que eu vim lá do interior, aí foi, né? E tal, e aquele líder, ele fala, Helena, quem te tirou quando você chegou? Quem te deu aquela panela que você está lá até hoje? Hã? E o emprego que eu te arrumei? E joga um fardo, dívida de gratidão, um peso, a pessoa fica, mas ela nem gostaria de estar ali mais. Não porque não gosta às vezes, mas teve um outro direcionamento, Deus, sabe, direcionou, mas como ela tem essa dívida, o líder manipula. Liz, estou te procurando na casa, Liz, você que sai daqui. Então isso é muito sério. Aí a pessoa fica com aquele peso, mas não sai. Aí quando a pessoa fala, você tá lá e tô... Qual a história que você vai ter para contar? É que ele me deu a panela, sabe? Você não tem uma história, olha, porque tá uma bênção, que tô florescendo, que é obra, olha, eu tô fazendo algo para Deus, não tem essa história. Você só tem da casa que alugou, que foi fiador, que não sei o quê. Só isso você tem, porque é isso que o líder cobra de você. Né? Preconceito, sedução emocional e financeira, né? Nossa, gente, isso é terrível também. Aquela história triste, aquela coisa, sabe? E vai te seduzindo, e vai, a pessoa fica tão envolvida, ela fica comprometida, sabe? De estar ajudando. Ela fala, meu Deus, mas se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Então, tudo isso, você pensa que não tem, mas tem. Tem pessoas que ficam ali, sabe, pastores, e principalmente quando vê que a pessoa tem uma boa condição, conta aquela história, faz aquela dramatização toda e a pessoa fica ali, né, com o coração aberto. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Perspicácia, né, sedução emocional, tá, são exemplos. Autoritarismo, o líder autoritário exerce a liderança pela força e pelo temperamento opressivo. Esse tipo de autoridade não prevalece por muito tempo, pois a sua base é o medo. Tais líderes aglutinam. O que é aglutinar? É ligar fortemente por um processo. E tornam pessoas inseguras e dependentes, e como resultado a igreja se torna fraca e reprimida. Ele é muito opressor, né? Então, reprime a pessoa. A gente tem exemplo para tudo. Assim, você vai em lugares, parece brincadeira, mas a roupa controlada. Não é roupa, não estou nem dizendo que está controlando o tamanho de saia, não é isso não. Mas tem que ter, se você não...
tem que estar no uniforme, ou tem que ter um padrão, ou se não for... Então é muita coisa assim, as músicas, você tem que passar pelo pastor, é uma coisa de medo, é uma coisa assim, que a pessoa vai, não pode, tem que limpar, mas é aquele peso, sabe? Se eu não deixar impecável, arear todas as louças que tem, tirar todos os pratos uma vez por semana, porque fala que é para Deus. Então é uma opressão tão grande que a pessoa carrega um fardo naquilo, né? Não é uma coisa feita com alegria, mas é tudo fraco, né? As pessoas ficam fracas e oprimidas, na verdade. Não tem crescimento. Uniforme. E mudaram a cor do sapato, ela não está com pezão, não acho. Mas não, por que você não usa preto? Não, mas falaram que agora tem que ser essa cor. Então, é até bonito, né? Você ter um uniforme, tem mulheres. São obreiras, né? Isso, é até bonito, mas é a forma que é colocado, né? Se a pessoa não tiver, então não vai pôr porque você está fora. Você está fora porque você não buscou estar em Deus, sabe? É uma coisa muito opressiva, é muito uma obrigação, né? Então a pessoa carrega aquilo, né, como um fardo, né? E faz, porque se não fizer, e tem que estar impecável, e se não tiver, a golinha tem que ser para fora, o negócio você não vive. Se não acha azul marinho, não pode. Tem que usar azul marinho. Eu achei, mas nem todo mundo tem um pé igual, às vezes tem dificuldade de achar, né? E às vezes, é bacana, né, ter alguns padrões, eu acho bem bacana, mas não uma coisa assim opressiva, que você não tem né? Você não tem uma coisa para respirar, né? A gente deve buscar sempre o equilíbrio, respeitando a inteligência e o espaço e a discordância, sem contudo tolerar o pecado e a falta de compromisso. Então, porque tem pessoas também que não querem uma resposta. Você fala de um negocinho, né? Vamos fazer agora uma roupinha. Legal, né? Então a pessoa, nada também é um desequilíbrio, não é participativa. Aqui está dizendo que a gente não pode tolerar a pessoa... Fora também, às vezes a pessoa não quer ter uma vida comprometida, né? E você sabe aquela historinha do compromisso e o envolvido? Sabe? A historinha? Não. Do hambúrguer? Não sabe a historinha do hambúrguer? Do compromisso, sabe? O comprometer e envolver é a historinha do X-Bacon, né? Aí tem o ovo e tem bacon. A galinha, ela está comprometida, porque ela só deu o ovo. Fritou, foi lá. Agora o bacon, o porco teve que morrer. O bacon está comprometido. Porque se ele não morrer, não tem bacon. A pele. Então, tem muita gente envolvida na igreja. Mas pouca gente comprometida. Porque comprometer envolve renúncia. Envolve você não estar bem, mas você fala, mas eu estou comprometido ali. Você já viu pessoas, vai conhecer um monte. Pessoa... Agora vai, aí chega a Lena e fala, não, agora Deus me direcionou e vai, tal. Dali a pouco, Japão, dali a pouco mudei. Pra onde? Tô com a mala pronta, vamos embora pro Brasil. Mas você não falou que era aqui? Não. Entendeu? Não tem firmeza. Então aqui está dizendo, existe o quê? Existem líderes que são, né, que não deixam a pessoa nem respirar. Vai, não pode agora. Então, o mês de viagem é só em outubro. Você não pode, porque se sair fora, Deus vai pesar a mão, o avião vai cair. E uma palavra de um líder, uma palavra assim, pesa muito. Por mais que você não está ouvindo, fala, meu Deus, o pastor falou, pode cair. Olha, criança doente, olha, vai lá para visitar a mãe, chega lá, nem devia estar viva. Agora, se você esperasse, pesa ou não pesa? Pesa. Você fala que não é agora que é para ir, você tem que ir no final do ano. Se for agora, Deus pode até antecipar e não fazer essa obra. Você não vai. É uma coisa muito terrível. Agora, existem pessoas que não têm um comprometimento. Você entendeu? Então, aqui a gente tem o líder com equilíbrio também, vai ver. Porque tem pessoa que está lá, envolvido, tudo, mas não quer. Você pede uma coisa, não faz. Você pede, só faz, às vezes, o que você pediu, entendeu? Então, às vezes, só está naquele envolvimento. Mas na hora de se comprometer, não se compromete, né? Dando ovo, né? Tem bastante. Não é um termo legal de usar, não. Né? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. E aqui? Vamos até 10, pode ser? Encerra? Ou já encerra agora?
Quer encerrar? É que você explica legal, não é coisa. Quer encerrar? A gente já encerra. Precisa pagar 5 horas. Então tá bom. Ficamos aqui. Eu não comprei 5 para orar. Deixa eu só terminar aqui. Vamos só terminar então esse equilíbrio. O próprio Deus nos ensina a razoar, expor razões e ponto de vista. Lá em Isaías 1,18, para que conheçamos os seus motivos e prossigamos e possamos obedecer com consciência e entendimento. Só vou ler isso aqui para encerrar. Isaías. Para a gente tem que ter exemplos, né? Senão. Ai, meu Deus, cadê o Isaías? Deixou aí, a letra pequena. Isaías 1. Tá. Qual o versículo? Lê o versículo 18. 18 e 19. Vinde, pois, e arrasou. Deixa eu aumentar aqui que tá difícil. Arrazoei. Esse arrazoar é a mesma coisa de meditar. Arrazoei, né? Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, torna-se-ão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor do fruto dessa terra. Está dizendo que o próprio Deus ensina a razoar. A razoar é refletir num pensamento. Ele fala, vinde, né? Vem, vamos refletir junto. Mesmo que você está em pecado, eu posso te limpar, né? Mesmo que então ele fala, mesmo que sejam vermelhas, elas vão tornar brancas como a neve, embora sejam rubros como púrpura, serão como lã e se tornarão brancos como a lã. Agora, se em tudo isso vocês estiverem dispostos a obedecer, vamos desfrutar o melhor dessa terra. Amém? Aí a gente dá sequência no final. Ok? Senhor, obrigada por hoje, Pai, por esse tempo precioso na Tua presença. E que possamos continuar aprendendo, Senhor, para poder desfrutar, ó Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus.